Fala, gente, tudo bom? Um vídeo rápido, uma dica importante. Eu falo muito sobre Fibonacci, sobre expansão, projeção de alvos, tá certo? Por exemplo, eu pego uma Fibonacci, eu coloco ela aqui e eu ensino vocês a pegar um pivô, né? Ativou, ele vai até o alvo, projetando o primeiro alvo, depois o segundo e o terceiro alvo. Ou espelhamento, né? Que é a pernada. Aí a gente pega e joga a Fibo aqui e aqui, né? Também tem essas duas maneiras. Só que uma coisa que eu não falo muito é eu falo sobre expansão, só que eu não falo muito sobre retração de Fibo, que o preço ele trabalha daqui, né? Ele vem daqui até aqui, trabalha, tá numa LTB, por exemplo, quando rompe, você põe uma Fibo daqui até aqui para ver onde ela vai segurar, né? Se ela segura, se ela passa, ou vice-versa, né? Numa tendência de alta, você joga a Fibo daqui até aqui depois que rompe a LTA ou a LTB. Vou dar um exemplo. Por que é importante Fibonacci em tempos gráficos maiores? Vou dar um exemplo no gráfico diário, mas eu vou mostrar aqui nos 60 minutos também é importante. Em específico, eu vou estar falando do dólar, do mini dólar aqui. Vou usar o contrato vencido, agora de julho, tá? E esse aqui é o gráfico diário. Eu quero que vocês reparem bem nesta região aqui, ó. Isso aqui é uma média de 20 períodos que segurou. Por quê? O preço veio trabalhando desde esse fundo, foi indo até esse topo. Quando você vai trabalhar uma retração de Fibo, não importa se aqui é o fundo, se aqui é o topo, onde que é o pivô. Não estou projetando, eu estou pegando um topo e um fundo e um topo e colocando uma Fibo em tudo isso para ver aonde vai acontecer depois as correções, tá? As retrações de Fibo. E é muito importante isso em time frames maiores. Eu vou dar um exemplo do dólar aqui, vocês vão entender. Eu gosto disso no dólar, tá? Vamos pegar do fundo aqui até um topo, tá? Exatamente, olha aqui. Aqui foi o dia 15/7 agora. Exatamente, olha onde ele segurou. 61,8. Essa retração de Fibo em tempos gráficos maiores, para dólar em específico, para dólar, eu gosto muito, tá? No índice eu não gosto muito porque não respeita tanto. Mas em específico para dólar, retração de 61,8, ela segura, ela respeita muito. Podem ver esse exemplo clássico aqui, tá vendo? Então a gente pegou um topo, um fundo e um topo, colocou uma Fibo e para ver até onde era a retração, tá? Segurou. Coincidentemente aqui no final do mês também segurou, aqui deixou um martelo, tá? Subiu um pouquinho. Então olha a importância disso, tá? Tudo bem, pode ser nos 60 minutos? Pode, são tempos gráficos maiores. Olha isso aqui nos 60 minutos. Nos 60 minutos você já consegue, pelo contrato do dólar que vence mês a mês, você já não tinha média de 200. Nos 60 minutos, olha aqui a média de 200. Onde ele segurou? Tá vendo só a importância disso? Tá vendo só? Meio que um martelo aqui para cima. Tudo bem, não significa que ele vai voltar até aqui, mas momentaneamente você tem um movimento. Às vezes você está pensando em vender aqui, né? Você sabe que tem uma retração de Fibo num tempo gráfico maior, tá? No semanal, uma vez eu aprendi em uma mentoria que eu fiz que a briga das grandes instituições financeiras está na Fibo do semanal. Tudo bem, vai de contexto. Por exemplo, eu poderia traçar aqui, né? Até então era até aqui, né? O semanal. Suponhamos que não tivesse essa parte da frente. Então você viria aqui, né? Onde é muito subjetivo isso, né? Então você ia traçar aqui, por exemplo, ó, dentro dessa maior, e aí durante a semana você ia vendo onde retraiu aqui, porque esse candle enorme significa a semana inteira, você ia observando. Mas como fez esse movimento, então você vem do fundo até o topo. Então eu abrangi todo esse movimento semanal aqui, ó, na Fibo semanal. E foi onde segurou. Tá? Estou exemplificando para vocês verem a potência disso, né? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, no dólar aqui, pensei em fazer uma venda. Peguei e joguei uma Fibo aqui, por exemplo, desse topo. Vou espelhar esse fundinho aqui. O que eu fiz aqui? Vou espelhar esse fundo, ó. Topo com esse fundinho. Tinha dado alvo. Eu posso espelhar aqui usando esse pivô aqui de baixo. Ó, além disso, outra confirmação, né? Esquecendo um pouco a Fibo aqui do semanal que a gente está usando. Aqui era um alvo de Fibo. Então você vai começando a conjugar informações, tá vendo? Esse pivô aqui, ó, era o topo. Tá vendo? Ao mesmo tempo é meio que quase todo o espelhamento, o terceiro alvo desse espelhamento com esse pivô
ao mesmo tempo quase o primeiro alvo aqui, se você adaptar um pouquinho de toda essa pernada, tá vendo só? Casou aqui, tá vendo? Era um alvo de FIBO, terceiro alvo de FIBO com uma média de 200. Por si só aqui você já não pensaria em vender, tá? Ainda mais que esse candle rejeitou, né, a queda, deixou esse martelo. Então você usaria como uma confirmação a mais apenas, tá? Você viria aqui com a nossa FIBO em tempos gráficos maiores e você teria outra confirmação, que aqui é uma retração de 61,8. Então decorem isso. No dólar, retração de 61,8, ela é muito potente, tá? Gravem isso. Tá legal? Essa é a dica de hoje. Quando bater na retração, tá? Não é, lembrando que não é expansão, é retração. Fundo, topo, você vai ver onde ele vai segurar. Retração de 61,8. Tá bom? Gravem isso para vocês. Podem usar também em time frames menores, tá? Na FIBO intradiário, mas sempre quanto maior o tempo gráfico, mais ela vai respeitar. Então, vocês vão observar isso no dia a dia. Eu vou tentar abranger um pouquinho mais isso também. Tá legal? Essa é a dica de hoje. Valeu, gente. Até mais.